Você já teve aquela sensação de que o corpo está dando sinais diferentes? De que as coisas não funcionam exatamente como antes? Pois é, depois dos 60, muita coisa muda, e não só por fora, mas por dentro também. E tem um detalhe importante. Às vezes, a gente ignora sinais porque acha que é só coisa da idade, mas nem sempre é. E saber reconhecer o que é normal e o que merece atenção pode fazer uma enorme diferença. Hoje eu quero conversar com você sobre algo sério, mas sem peso, sem alarde. É sobre saúde, mas também sobre autocuidado. Vamos falar sobre algumas doenças que costumam afetar com mais frequência quem já passou dos 60. E mais do que apontar problemas, essa conversa é um convite para que você fique atento, atenta, cuide de si e viva com mais segurança e bem-estar. Porque quando a gente sabe o que pode acontecer, a gente se prepara melhor e se cuida com mais carinho. Vamos começar por algo que você já deve ter ouvido falar: a pressão alta. Ela é silenciosa, quase não dá sintomas no começo, e por isso é perigosa. Muitas vezes a pessoa só descobre quando já está com tontura, dor de cabeça ou pior, depois de uma complicação. Mas o que pouca gente comenta é que com pequenos ajustes no dia a dia, alimentação mais leve, menos sal, caminhar um pouco, já dá para manter a pressão mais equilibrada. Outro ponto é o diabetes tipo 2, que também costuma aparecer com mais frequência na terceira idade. Ele se instala devagar e muita gente nem percebe. Um cansaço fora do comum, visão embaçada, vontade de fazer xixi toda hora. São sinais que às vezes passam batidos. Mas a boa notícia é que, ao ser diagnosticado cedo, o diabetes pode ser controlado com mudança nos hábitos e, em muitos casos, sem nem precisar de remédio no início. A terceira doença que aparece bastante e que muita gente ainda tem vergonha de falar é a depressão. Isso mesmo. Ela não é frescura, nem drama. Com a idade, algumas pessoas se sentem mais solitárias, vivem perdas, mudanças, e tudo isso mexe com a cabeça e com o coração. A tristeza não precisa ser silenciosa. Falar sobre o que sente também é uma forma de cuidar do corpo. E não dá para deixar de fora a artrose, que afeta as articulações e traz aquela dorzinha no joelho, no quadril, nas mãos. Ela pode limitar os movimentos e até dificultar as tarefas do dia a dia. Mas existem caminhos que aliviar, e o movimento é um deles. Parece contraditório, mas quanto menos a gente se mexe, mais a dor se instala. Alongamentos leves, fisioterapia, água morna, são pequenos gestos que podem trazer alívio. E para fechar esse primeiro trecho da nossa conversa, tem a osteoporose. A gente só lembra dela quando leva um tombo e se machuca fácil, mas ela vai se instalando aos poucos, tirando o cálcio dos ossos. Por isso, a alimentação com boas fontes de cálcio, sol na medida certa e exercícios leves são essenciais. Percebe como tudo está interligado? O corpo fala e, se a gente escuta, consegue evitar muita coisa lá na frente. Mas essa conversa não termina aqui. Tem mais sinais, mais doenças que merecem nossa atenção e, principalmente, mais caminhos para você viver bem, com liberdade, energia e saúde. Vamos continuar esse papo agora. E como eu dizia, o mais bonito de envelhecer com consciência é poder escolher como queremos viver cada etapa. Saber o que pode acontecer com o corpo é uma forma de amor próprio. Porque aí a gente deixa de reagir só quando algo dá errado e passa a agir antes, com cuidado e intenção. Agora me diz, você já teve aquela sensação de que está esquecendo mais coisas do que gostaria? Tipo aquele nome que estava na ponta da língua ou o que ia pegar na cozinha? Pois é, isso nos leva a mais uma das doenças comuns nessa fase da vida, o comprometimento cognitivo leve, que pode evoluir para algo mais sério, como o Alzheimer. Mas atenção, esquecer uma ou outra coisa é normal. O que deve ligar ao sinal de alerta é quando o esquecimento começa a afetar a rotina. Quando a pessoa se perde no caminho de casa, esquece compromissos importantes, repete a mesma pergunta várias vezes. Nesses casos, o melhor é buscar ajuda, porque quanto mais cedo se identificar, maiores as chances de manter a autonomia por mais tempo.
Falando em doenças silenciosas, tem outra que muita gente ignora: o colesterol alto. Ele não dói, não causa mal-estar imediato, mas vai agindo nas artérias, entupindo, dificultando o trabalho do coração. Por isso, exames de rotina são tão importantes. Às vezes, só com uma mudança na alimentação e um pouco mais de movimento no dia a dia, já dá para controlar. E por falar em coração, precisamos conversar sobre insuficiência cardíaca. Ela pode começar com um simples cansaço ao subir escadas, inchaço nas pernas ou aquela falta de ar que aparece do nada. O coração começa a bombear com menos força e o corpo sente. Mas o tratamento existe, e quanto mais cedo ele começa, melhores os resultados. Agora, uma condição que muitos convivem sem saber o nome: síndrome do intestino irritável. A pessoa tem desconfortos frequentes, prisão de ventre ou diarreia, gases, sensação de inchaço e acha que é só da idade. Mas muitas vezes é o intestino pedindo socorro. Alimentação equilibrada, mais água, menos alimentos ultraprocessados, essas escolhas fazem toda a diferença. E por fim, uma que às vezes passa despercebida, mas que pode afetar muito a qualidade de vida: problemas de audição. A perda auditiva não acontece só de uma vez. Vai chegando devagar e a pessoa começa a pedir para repetir, a se afastar de conversas, a evitar reuniões em família. E olha o perigo: o isolamento, que pode vir junto com a dificuldade de ouvir, abre as portas para a tristeza, o esquecimento, a sensação de solidão, e tudo isso impacta diretamente a saúde emocional. Por isso, usar aparelho auditivo quando necessário não é vergonha, é liberdade. É se permitir continuar ouvindo o mundo, as pessoas queridas, as músicas da vida. Percebe como cuidar da saúde depois dos 60 é mais do que tratar doenças? É sobre garantir que você possa continuar vivendo com dignidade, com presença, com prazer. Agora, vamos seguir juntos para fechar essa conversa com força e com esperança, porque envelhecer pode e deve ser uma fase de luz. Vamos lá? Você sabe, às vezes a gente passa uma vida inteira cuidando dos outros, dos filhos, da casa, do trabalho. E quando chega essa fase, depois dos 60, parece que finalmente vem o tempo de olhar para si com mais carinho. E isso inclui ouvir o corpo, com atenção, com respeito, com cuidado. Porque mesmo com tudo que falamos até agora, pressão alta, diabetes, problemas de memória, osteoporose, colesterol, coração cansado, intestino sensível ou perda de audição, ainda há muito o que viver. Ainda há muitos dias bons pela frente. E quando a gente se informa, se previne, se trata cedo, a vida se alonga com mais qualidade, mais autonomia, mais alegria. É claro que ninguém passa por tudo isso sozinho. Por isso é tão importante manter os laços, fortalecer as amizades, conversar com quem entende, com quem acolhe. Às vezes, uma ida ao médico pode parecer um peso, mas pode ser o começo de uma mudança linda. E um diagnóstico não é o fim, é o começo de um novo jeito de cuidar de si. Sabe o que é mais bonito? É perceber que cada passo em direção à saúde é também um passo em direção à liberdade. Liberdade de caminhar com segurança, de lembrar dos bons momentos, de se emocionar com uma música, de cozinhar a própria comida, de dançar devagarinho com quem se ama, de segurar um neto no colo. Isso não tem preço. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque se importa com a sua vida, com a sua saúde. E olha, você está no caminho certo. Não importa se até hoje você nunca deu muita atenção para essas coisas. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de escolher bem o que você come, de mover o corpo, de dormir melhor, de buscar ajuda quando sentir que algo mudou. Cuidar da saúde não precisa ser complicado. É sobre tomar água com mais frequência, andar um pouco todo dia, rir mais, ouvir música, se permitir descansar. E quando necessário, sim, fazer seus exames, seguir o tratamento, conversar com um médico de confiança. A gente não envelhece de um dia para o outro, mas podemos escolher envelhecer com qualidade, um gesto de cada vez.
E agora eu queria te convidar para fazer parte dessa conversa de verdade. Me conta nos comentários, você já enfrentou algum desses problemas de saúde? Como foi? O que tem feito para se cuidar mais? Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que você ama. Compartilhar informação também é um jeito de cuidar. Ah, e se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho, porque aqui a gente fala com o coração e com respeito por cada fase da vida. A vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, escolhas e alegrias. E você merece tudo isso. Até o próximo vídeo. E se cuida com carinho, combinado?